Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu estava fazendo a leitura da Bíblia, né, aqui em Obadias. E me veio uma lembrança na mente. Eu acredito que é o Espírito Santo que traz pra gente as revelações, né? E aqui, Obadias é o menor livro da Bíblia. Só tem uma página, né? Aqui vou mostrar para vocês. Essa uma página é o livro seguinte, já é Jonas. Então, aqui nessa pequena leitura de hoje, né, foi em Obadias 1:11, né, versículo 11, que Deus me trouxe a lembrança. E só para contextualizar aqui para vocês, em Obadias 11 fala assim que Edom, eles riam de Israel, eles ficavam ali rindo, ficavam debochando de Israel porque a cidade tinha sido destruída, porque a cidade tinha sido devastada. Então eles ficavam rindo, faziam chacota da cara de Israel, né? Então ali o que acontece? Deus se levantou contra Edom, né? Deus se levantou contra Edom e falou que ia destruir Edom, porque Edom, eles ficavam rindo e faziam chacotas de Israel e falavam assim, ó: mas tu não deverias olhar com prazer do que aconteceu o infortúnio, nem alegrar-te-eis sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alegrar-se a tua boca por causa da angústia do teu irmão. Então aqui tem algumas versões, né? Em outras versões da Bíblia fala que Edom não deveria ter rido de Israel, não deveria ter rido do seu irmão, que é Judá, a região de Judá ali, que estava sofrendo com algumas guerras, que os muros foram destruídos, a cidade foi devastada, o povo foi devastado. Então, por eles ter rido, ter feito a cidade de chacota, seus moradores tá passando por uma situação muito difícil, em vez deles estenderem a mão, o que foi que eles fizeram? Eles riram, fizeram graça, ficaram falando, né, de Judá. E aqui o que acontece? Deus fala com o povo que ia destruir Edom, e assim aconteceu. Deus destruiu Edom, Deus destruiu a cidade, destruiu o povo. Então aqui, e Deus ainda fala mais na frente que iria restaurar a felicidade de Israel, né? Iria trazer de volta o povo para dentro da cidade, né, de Israel. Devido ao quê? Porque Deus se irou contra Edom, porque Edom estava falando mal de Israel. Edom estava chacotando a cara de Israel, o povo de Israel. Então Deus se irou contra Edom e destruiu Edom, né? Restaurou Israel e destruiu Edom. Então aqui é uma reflexão que nós devemos trazer para a nossa vida aqui. Quando eu já escutei muitas vezes as pessoas falando isso, mas eu ainda não tinha entendido a base bíblica. Porque muitas vezes, quando nós escutamos, ouvimos dizeres populares, nós não sabemos a história por trás. Se eu não estou enganada, tem um dizer popular que fala assim que a gente não deve rir da desgraça dos outros, né? Senão com nós acontece pior. Então, a base bíblica por trás desse dito popular é que Edom riu da desgraça de Israel e com eles aconteceram pior, né? Então, a moral que nós devemos trazer para nós é que quando nós vemos alguém passando por algum problema, vemos alguém passando por algo que é assim, de ter compaixão, quando ver uma família sendo destruída, ver uma pessoa perdendo um emprego, vendo um familiar ali sendo despejado, ou qualquer coisa do tipo que venha a ser de desgraça na vida do outro, nós não devemos rir, nós não devemos falar daquilo com alegria nos lábios, nós não devemos falar daquilo como se fosse algo para nos vangloriar, porque aconteceu com o outro e não aconteceu com a gente, porque o outro está sujeito a acontecer tudo de ruim e com nós não vai acontecer nada, e não é bem assim. Nós devemos olhar para o outro e ter compaixão, né? Por mais que nós talvez não possamos ajudar ou nós não tivemos condição de fazer algo, nós não devemos fazer chacota do outro, nós não devemos rir do outro, fazer zombarias do outro. Aqui é um belo exemplo na Bíblia
né? Que nós devemos tirar para a nossa vida. E a revelação que eu digo, né? Que é o entendimento que o Espírito Santo traz a nós, que o Espírito Santo trouxe à minha mente, né? Me lembrou de uma situação que aconteceu na minha vida. O que aconteceu é que vários celulares eu já tive e os celulares quebravam, simplesmente eles quebravam. Por descuido meu, por mau uso, por N fatores, né? Aí uma vez aconteceu que eu tinha um celular e eu estava sentada numa cadeira como eu estou sentada agora e simplesmente o celular caiu do meu bolso e quebrou a tela. E quando eu fui contar para minha família, eu falei, olha, o celular estava no meu bolso, eu estava sentada, ele simplesmente caiu do meu bolso e quebrou. E teve uma pessoa específica da minha família que não acreditou, falou, isso é falta de cuidado, porque tu não tem cuidado com nada, e começou a me dar uma lição de moral, assim, nossa, que eu fiquei arrasada, sabe? Eu fiquei, poxa, realmente, a pessoa tem razão, né? Eu não tive cuidado, mas não era para tanto. Eu me senti humilhada, né? Porque eu não tive cuidado com o celular. E aquilo até hoje fica na minha memória, aquelas palavras como a pessoa falou comigo, né? Então, voltando àquela época, não demorou assim nem questão de um ano. Não teve um ano de diferença desse acontecimento que o celular caiu do meu bolso, quebrou. A pessoa chegou do trabalho e foi brincar com o cachorro, com o cachorrinho que a gente tinha. E a pessoa agachou no chão para brincar. Só agachou, se acocou. O celular que estava no bolso da pessoa caiu. Eu acho que não tinha um palmo do chão. Não tinha um palmo do chão. A pessoa estava acocada. O celular caiu do bolso da pessoa e quebrou. A tela trincou, espedaçou. Que a pessoa ficou sem entender. Mas como assim esse celular despedaçou? Esse celular quebrou a tela desse jeito? Não tinha nenhum metro, não tinha nenhum palmo do chão e aconteceu isso. A pessoa ficou arrasada, não sabia o que tinha acontecido. No momento, né, eu ri por dentro, né? Eu não fiz chacota da pessoa, não falei nada do tipo, sabe? Então ali eu fiquei neutra, nem ri, nem falei nada. Mas hoje, lembrando, né, deste acontecimento, durante a leitura da palavra, eu digo que é o Espírito Santo que nos traz a revelação ao nosso coração, ao nosso entendimento, que quando nós vemos a desgraça do outro, nós não devemos nos alegrar. Eu poderia ter me alegrado naquela situação, mas eu não me alegrei. Eu simplesmente fiquei neutra, né? Então, lembrando como ele fez chacota, essa pessoa fez chacota comigo, brigou assim de uma forma que não precisava, né? E que aquilo me marcou. Então, eu penso que como Deus permitiu que Israel fosse devastada, como Deus permitiu que Israel sofresse ali algumas consequências dos seus pecados, eu penso comigo, aconteceu do meu celular ter quebrado. Pode ter sido ali uma disciplina de Deus, pode ter sido uma permissão de Deus na minha vida, né? Mas como teve outra pessoa que brigou comigo de uma forma desnecessária, fez assim, não foi a mesma coisa, não fez a chacota como Edom fez com Israel, mas brigou ali de uma forma desnecessária, fez assim, falou palavras desnecessárias para mim ali, da qual eu me senti humilhada. Da mesma forma como Deus pesou a mão sobre Edom, Deus também pesou a mão sobre aquela pessoa que falou daquele jeito comigo por causa de um celular, da qual nem tinha sido essa pessoa que tinha me dado, essa pessoa não tinha assim uma autoridade sobre a minha vida para estar me repreendendo daquela forma. Então eu digo assim, quando você vê alguém passando por um momento difícil, por um momento desgastante, não faça chacota da cara da pessoa. Não queira se sobressair sobre a pessoa. Não queira pensar, isso acontece com fulano, mas não acontece comigo. Ficar apontando o dedo, não aponte o dedo, não aponte culpados, não aponte a desgraça do outro, não ria da desgraça do outro. Então, isso aqui é uma reflexão para você e para mim. Eu quero me despedir de vocês, né, no final dessa reflexão, agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!